Seja bem-vindo, mestre. Pode começar. Gratidão, gratidão, gratidão por estar presente em mais este movimento de entrega de ferramentas para a consciência, né? Para o expandir de consciência. E estamos com esse portal para a expansão de consciência, que é os trabalhos com Access Consciousness, principalmente como facilitador de barras de Access. Tivemos aí um movimento muito intenso de vários cursos, formamos muitas turmas, eu e a Lívia, facilitadora também, minha esposa, Lívia Diana, realizamos muitas turmas, principalmente no estado de São Paulo, e agora, tanto é que criamos infinitas possibilidades de crescimento. Estamos aqui no estado do Paraná para mais uma aventura de consciência e expansão de consciência, que é crescer em sabedoria, em técnicas, e principalmente a minha esposa, a Lívia, facilitadora, entrando também na área da medicina. Então, é expansão. Barras de Access é expansão. Então, nós não conseguimos ficar em zonas confortáveis. Estamos sempre nos desafios pró-crescimento, novas realidades e crescimento pessoal. E isso nós queremos compartilhar a partir da experiência, da vivência, compartilhar as infinitas possibilidades que essa ferramenta de Access Consciousness disponibiliza para as pessoas que querem ir além e descobrir que já sabem como fazer isso. Está dentro de si. E as ferramentas de barras de Access é para que a pessoa redescubra isso e possibilite ir adiante na sua caminhada aqui na Terra, né? Em outros movimentos a gente fala, vamos trazer aqui na Terra o que já somos no céu, nos planos mais elevados. E barras de Access tem essa pegada, esse propósito de uma forma bastante pé no chão, bastante realizadora, manifestadora, e numa velocidade impressionante de expansão e vencimento daqueles padrões arraigados que nós portamos e que às vezes viram a zona de conforto carregá-los e alimentá-los. Com o exercício das barras de Access, que eu vou explicar aqui como funciona. Não daremos um curso aqui, não será um curso aqui, mas será um bate-papo e uma transmissão de algumas possibilidades que você, no curso, aí sim, na prática, no entendimento verificável, né, de uma forma verificável, prática, aí sim você vai vivenciar. Então, gratidão pela oportunidade, Mestre Cris, e podemos começar a fazer esse bate-bola, né? Você também, como praticante de Access, deve ter algumas experiências já registradas de transcendência de limitações, não é? Na verdade, assim, como você diz, o curso ele é importante para a pessoa aprender e verificar as possibilidades que são infinitas, mas o mais interessante para mim é olhar para barras como uma ferramenta de qualquer profissional que esteja já na área da saúde, né, trabalhando em terapias ou não, né? Eu sempre falo para as pessoas, vocês querem começar algo, fazer uma terapia, as pessoas ainda às vezes não são reikianos, né? Ainda não estão na energia reiki e tá tudo certo. Eu falo, olha, tem uma ferramenta que é muito boa, as barras, a gente corre, né? Que a gente chama de corre as barras nas memórias e não se precisa conversar muito. É a terapia que você fica lá quieta, fazendo o seu trabalho e movimentando tudo isso, que é o que você vai explicar, que é muito gratificante, mestre. Às vezes, para uma pessoa que não gosta de verbalizar, não gosta de contar, de falar, de estar narrando. Então,
nós, terapeutas, né, como o mestre Mário também atende em terapia particular, a gente, cada indivíduo é um. Então, tem gente que chega e quer falar, e quer que você fala. Outros não. Outros simplesmente vão e deitam e querem receber. Eu tenho um depoimento meu, né, de pessoa, minha pessoa, quando eu estive com depressão e pânico, que todo mundo que me conhece sabe que eu passei por essas duas movimentações da noite escura da alma aí, e tinha vezes que eu queria só deitar, e eu lembro até hoje que quem me fazia as barras era a Nádia de Taquaritinga, e simplesmente era mágico, a dor do coração passava, aquele pânico de não saber para onde eu ia, que o pânico, né? Eu tive pânico e depressão, a mente atribulada, né, Messi? É como se limpasse para mim poder reconectar e seguir. E muitas vezes, algumas vezes, eu mesmo ruim, mesmo ainda no meu processo, eu estava com essa terapeuta e foi muito engraçado, que eu tenho muita sensibilidade, e acho que todos temos, eu senti, na hora que ela colocou a mão na cabeça e começou a fazer, coisas do coração dela, foi até engraçado. E eu falei, nossa, eu senti assim, assim, assim. E aí você, quando trabalha com as barras, você também está se trabalhando, como tudo que a gente faz nas terapias. Então, assim, o mestre vai falar mais, mas o meu recado principal é, se você está querendo fazer algo que você acha que você ainda não começou, que você gostaria de fazer outra coisa além da sua profissão, que você já faz, você poderia olhar para barras com muita cautela, porque realmente o mestre vai explicar aí que tem toda uma matrícula que a gente tem, né, num órgão que é registrado, tudo. Essas coisas eu acho muito importante, sabe, mestre? Porque às vezes, para não ficar solto, né, toda a dinâmica que o mestre Mário tem que fazer para dar o curso, né, não é assim, eu vou dar o curso, né, vou dar um certificado, né. Então, eu gostaria que você falasse um pouco hoje, mestre, também, da importância da credibilidade da Aliança Negra e Desígnios, que há muito tempo você vem com essa movimentação e que nós, que somos seus alunos, podemos virar facilitadores a partir de você, sim, ancorar para a gente toda essa energia aí de respaldo que é credibilidade, né? Eu, como uma boa virginiana, você sabe, sempre gosto das coisas muito bem explicadas e muito certinhas. Então, não é só o virginiano, mas eu sou chata. Eu procuro sempre, na minha área de atuação de estética, o melhor cosmético, o melhor resultado. E para mim, você não é o melhor professor de Reiki, Usui tibetano e outros sistemas, mas tem uma credibilidade de um certificado que agora também há um tempo vem vindo com barras, que a gente pode chegar em qualquer lugar e mostrar e falar, somos portadores dessa formação que tem uma credibilidade para além de Brasil, né? É isso que eu sempre falo. As pessoas falam, você foi para a Itália, você trabalhou? Já estou com um convite de trabalhar lá. Então é legal, porque as pessoas, eu vou poder chegar na Itália com um certificado que eu posso trabalhar, sendo que lá a gente tem que fazer tudo de novo. E eu fui me conectar com isso quando eu entendi que realmente é muito sério o trabalho do mestre Mário e da Aliança. Então, assim, gostaria que você falasse um pouco de tudo, mestre, porque como Barras é muito extenso e é o curso que vai mostrar o que é Barras, né? Como pode melhorar, mais ainda, né? A gente sabe que essa é uma das falas de Barras que eu aprendi, que a gente nunca pode falar o que a gente quer, né? A gente só pode agradecer e falar como pode melhorar. Então é isso, mestre. Fala você, porque senão eu vou ficar falando o tempo inteiro aqui. Mas que bom. Principalmente, Access Consciousness tem como um propósito empoderar as pessoas para saberem que sabem. Muito bem. Então, a partir disso, as pessoas que são pioneiras dentro da área de busca energética, da totalidade do que o ser humano é, como terapeutas, ou como aqueles que vão buscar conhecimento, sabedoria. Os pilares da humanidade é ciência, filosofia, arte e religião. Então, dentro
desses 4 pilares, tem pessoas que vão na frente, vão buscar, e depois vem entregar, né? Vem demonstrar o que encontraram, o que descobriram. Eu sou Mário Michael Melquisedeque, tenho esses 2 títulos, Michael Melquisedeque, por busca e procura de desenvolver a consciência para expandir as possibilidades de realização aqui na Terra, porque entendemos que somos fonte de vida, geramos vida, mas também gostamos de gerar coisas, criar, manter e atualizar coisas, atualizar propósitos, sonhos, de acordo com o que vivenciamos, onde escolhemos viver e como escolhemos viver. Sempre a gente vai encontrar no caminho dessa descoberta que nós somos os criadores da nossa própria realidade. Então, o que a ponta do iceberg de Access Consciousness demonstra com barras de Access é que enquanto você não souber disso e incorporar que você é o criador da sua própria realidade e faz as escolhas para colher o que escolheu, você vai patinar. Você vai fazer um looping constante e vai se entristecer, porque zonas confortáveis, entre aspas, elas são muito ilusórias, são muito sedutoras. Então, quando você começa a se submeter ao medo, à culpa, ou alguma raiva, você vai degradar e você não vai ter o poder de descobrir que sabe como criar sua própria realidade. E você faz as escolhas. Qual a velocidade que você coloca nisso para criar a sua própria realidade? E quais realidades você anda criando? Quais realidades você anda mantendo? E quais realidades você gostaria de transformar? Então, é uma pergunta, ou são 3 perguntas, que nós devemos fazer constantemente. Perguntas. Barras de Access é muito embasada na pergunta, mas não em respostas. Porque as respostas sempre serão um interessante ponto de vista para o outro. Um interessante ponto de vista nosso. Então, dentro do meu trabalho como mestre, professor de Reiki de vários sistemas, mais de uma dezena de sistemas, eu mergulhei bastante, profundamente, em exercer isso. A terapia Reiki e também a formação de outros terapeutas reikianos. Porque é um propósito da linhagem Reiki no mundo, expandir Reiki para o mundo, para que o mundo possa ter mais, ser mais são, né? Saúde, santificado, ou seja, ficado santo, ficado são. E isso faz com que você possa criar a sua própria realidade de uma forma mais apropriada. Porque se você não estiver são, você não consegue criar uma realidade mais perfeita. A sua performance vai ter a influência dessa desarmonia que você porta. E o caminho do Reiki me levou a infinitas possibilidades de transcendência de limites e continua. Então, estou transcendendo o limite de estar em um outro estado neste momento, desenvolvendo um trabalho novo para outros lugares e também aqui, mais presente no virtual, no online, para que então a gente possa alcançar. E uma coisa levou a outra, né? Uma coisa levou a outra. O exercício de você estar distante dos lugares onde você facilita, normalmente, e ter que utilizar essa facilitação do online,
né, dessa tecnologia que o ser humano desenvolveu. Você talvez não saiba fazer um celular, mas usa. Mas quem criou o celular foi um ser humano. Como seria você ter que criar o seu próprio celular? Como seria isso? Mas você o usa. Estamos aqui em conexão através dessa tecnologia humana. Aí a gente poderia perguntar, quem sabe fazer isso? Quem sabe fazer essa conexão? Nós sabemos utilizar essa conexão. Mas tem gente que sabe desenvolver isso para que nós possamos utilizar esse tipo de conexão. A partir de um certo momento, dentro do caminho do Reiki, a gente sempre vai além. E o meu mestre facilitador de Reiki, ele me apresentou barras de Axis. Ele recebeu a informação, foi ao encontro, apreendeu, praticou, viu o resultado e chegou. Marião, eu tenho uma coisa aí para te mostrar. E aí, você está em casa? Tô. Pô, vou passar aí, tudo bem? Manda ver, vamos lá. Passou e fez uma demonstração junto com a esposa facilitadora, para mim e para a Lívia, que é facilitadora também, minha esposa. E a partir daquele momento, mais uma vez, nós começamos a perceber que tinha algo além. E esse além, ele não é algo que você não conta mais com tudo aquilo que você desenvolveu. Mas você desenvolve tudo aquilo que você já desenvolveu numa oitava superior. Você dá um upgrade para tudo aquilo que você já desenvolveu. Está bem, ficou bom, está expandindo, mas pode vir a melhorar mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, talvez muitas pessoas ainda não me conheçam online, mas eu tenho milhares de alunos no Brasil e algumas centenas no exterior. E muitas pessoas me conhecem dentro do caminho do Reiki. E elas devem entender um pouco o que eu vou dizer, porque entrar em contato com barras de Axis mudou o meu curso de Reiki. Alterou a forma com que eu ensino o Reiki. Por quê? Porque nós temos um acesso mais profundo de consciência quando você pratica essa tecnologia de barras de Axis, que é apenas a ponta do iceberg de Axis Consciousness, que é um instituto que está em mais de quase 200 países, levando essa alta tecnologia para o expandir e o aprimoramento da consciência. Ou seja, você ter um pouco mais de ciência de como que você elabora o seu dia a dia. Não somente o seu dia a dia, mas a sua hora a hora. Ou talvez os seus 10 segundos próximos. Muito bem, passou 10 segundos. Então, enquanto acontece esses 10 segundos, você pode reelaborar, reprogramar muito do que qualquer reação automática que já esteja gravada no seu cérebro possa vir à tona como uma reação. Então, quando você dá esse intervalo conscientemente, você elimina a chance de repetir aquilo que você já sabe, mas não mudou nada ainda. Você vai repetir aquilo que você já sabe como é, uma resposta automática, mas não chega a resultado. Porque se tivesse resultado, já teria dado. Então você aguarda um pouco, segura e deixa vir o resultado desse pequeno tempo, né? Esse pequeno ócio cerebral, você tenta, para não deixar ele vir e repetir aquilo que está automatizado, está gravado lá. E como que isso é realizado? A maioria dos terapeutas, eles conhecem alguns centros energéticos vitais que nós temos
no nosso conjunto energético, na nossa totalidade como ser. E os principais são os 7 centros energéticos vitais, os 7 chakras, muito bem conhecido para muitos que estão na jornada iniciática que nós desenvolvemos, que nós facilitamos, e sempre está em andamento. Porém, existem alguns centros, pontos de energia no nosso crânio, que tem uma conexão direta com o nosso computador de bordo, que é o cérebro. Algumas áreas do cérebro, muitos já sabem disso, mas a gente começa a perceber como a gravidade disso é maior do que a gente imaginava. Tem algumas áreas no cérebro que elas estão estagnadas, elas estão barradas. Por isso o nome, barras de acesso, de axis. Então, a terapia, ela trabalha em fazer com que você desça as barras, derrube as barras e dê acesso àquilo que está originalmente em você. Ou seja, empoderando as pessoas a saberem que sabem, trazendo à tona tudo aquilo que está bloqueado por algumas camadas que foram colocadas, padrões arraigados, leis pessoais que você absorveu, contratos, traumas, tudo aquilo que ficou ali preenchendo o seu HD, lotando, e aquilo que estava lá como já estruturado para funcionar de uma forma bela, justa, verdadeira, plena, está bloqueado. E aí o que acontece? A originalidade nossa não flui. Por quê? Porque tem camadas que foram colocadas por cima de tudo aquilo que é original em nós. Então, uma sessão de barras, ela acontece em alguns minutos. 40, 50, 1 hora, 60 minutos. Com a colocação dos seus dedos em alguns pontos energéticos vitais que consta no seu crânio. E quando você realiza o curso, e nós temos muita prática durante o curso, você vai colocando, tem as posições que você encaixa os dedos, e quando você coloca no crânio da pessoa, para ela poder vivenciar aquela terapia de barras, você percebe que os seus dedos, praticamente, eles têm encaixe nessas áreas que você toca, ok? Na sua cabeça. A gente começa a perceber que parece que o crânio e as mãos, elas foram feitas para encaixar ali. Nós temos um exemplo bem básico que a gente coloca durante o curso, quer dizer que é como se você pegasse uma bola de boliche, né? Você encaixa a mão, está tudo perfeitinho ali para você encaixar os dedos naquelas posições. E aquelas posições estão conectadas a áreas do cérebro que diz respeito a muitos departamentos da vida, como gerar uma vida, como você ganhar dinheiro, como você desenvolver bondade, tristeza, alegria, sexualidade. Ou seja, tudo que faz parte de uma vida humana que está organizado em algumas áreas que precisam de fluxo, fluir. Então, é como se você puxasse a energia de dentro, que porta, você sabe, nós temos nossos circuitos energéticos, e essa energia que está lá, quando você coloca os dedos, coloca a mão no crânio da pessoa, nas posições específicas, você treina para isso, você então desbloqueia aqueles pontos e a energia original começa a fluir. E isso começa a vir de uma forma inicialmente incompreensível. A gente entende às vezes que parece uma mágica. Vou dar um exemplo.
Vamos supor que você está com um problema de dinheiro. Então você passa por uma sessão de barras, e aí quando o terapeuta sabe em cada local do crânio o que cada atividade é dinamizada, quando é tocada aquela área que está relacionada a, vamos dizer assim, ao dinheiro, às vezes as pessoas saem dali, da sessão, e de repente no caminho para casa recebe lá um WhatsApp, recebe lá um telefonema, abrindo um portal de possibilidades para que ative essa área da energia financeira na sua vida. Vamos supor que você está com um problema de relacionamento, né, com alguma pessoa da família. Às vezes nem é um relacionamento afetivo, mas uma pessoa da família, uma amizade, ou na profissão, e de repente você está ali, recebe a sessão, é tocada aquela área, e daqui a pouco aquela pessoa, de alguma forma, chega até você por um telefonema, ou por um recado, ou por um encontro. E aí, essa ponta do iceberg começa a emergir, né? A emergir, e você então começa a fazer as conexões. Espera aí, o que fazia com que eu tivesse aquele tipo de bloqueio para não encontrar com aquela pessoa? O que acontecia de eu não atrair aquele telefonema que chegou após ter tocado aquele ponto em mim? E aí então nós vamos começar a descobrir que esses pontos, essas camadas que nós vamos colocando em algumas áreas da vida, diz respeito às nossas crenças mais arraigadas. Aquelas ideias que a gente compra do papai, da mamãe, compra do meio ambiente familiar, compra do meio ambiente de amizades que você tem, que pode vir a ser uma coisa interessante, como pode ser algo que vai travar você naquilo que você poderia ter um fluxo muito interessante. Então, aí o que acontece? Com o exercício, né, dessa nova tecnologia, as coisas foram se alterando de uma velocidade muito grande para um crescimento pessoal expandido muito interessante. Pessoas elas acabam não se reconhecendo no sentido de tanto que você desbloqueia e começa a abrir possibilidades no seu caminho, na sua vida, na sua profissão, ou mesmo no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento afetivo. Tudo isso vai num crescendo de engrandecimento, ou seja, uma expansão de consciência para que você possa melhorar mais. Então, algumas técnicas de barras é exatamente você entender que há necessidade de um reset, de uma reiniciação no seu computador de bordo. Ele está com tantos arquivos acumulados, tantas crenças arraigadas, que o que ele faz é repetir aquele arquivo que quando você acorda, ele passa. Né? Que nem um computador. Você liga o computador ou liga o celular, ele começa a ler tudo que está ali dentro e deixar tudo disponível para acessar. Aí alguma coisa acontece no dia a dia que tem link com aquilo que você guarda no seu computador, você já tem a mesma resposta. Ele vai ler da mesma forma que ele guardou aqui, travando você de uma nova idade, de uma nova possibilidade, uma nova leitura e um novo resultado. Ok? Mestre Cris, também terapeuta de barras de Axis. O que mais surpreendeu você nos clientes que você já atendeu, ou algum familiar que você já atendeu, e te levou a um resultado pessoal
que levou você a querer expandir essa tecnologia para outras pessoas? Bom, eu acho que o primeiro curso que eu fiz, né, que eu estava montando a turma, eu não iria fazer, mas eles falaram, não, você faça o curso porque você está organizando, então você vai. E foi muito legal, porque é muito diferente do curso de Reiki, né, de toda aquela tecnologia que a gente sabe que tem outros movimentos, mas assim, foi um curso assim solto que a gente conseguiu entender a verdade, né, a realidade, como a gente é criador dessa realidade que a gente porta e que às vezes a gente está limitado às crenças limitantes que você já falou. Quanto aos trabalhos que eu faço com barras, eles não são muitos, porque eu não faço a especialidade em barras, mas quando eu aplico, eu sinto que as pessoas se sentem até fora do ar depois que acaba. Tipo assim, onde eu estava, onde eu fui, o que você fez? Você pôs a mão na minha cabeça, tava pesada, agora tá leve, tava com uma dor, passou a dor. Então, assim, só que assim, as experiências que você sabe, né? Para quem me conhece, quem não me conhece, eu sou Cristiane Bazon, porque tem bastante gente que está entrando que às vezes nunca eu tive a oportunidade de ver, porque eu vi nomes aí que eu não conhecia. Eu faço a organização de triagens também, de terapias e terapeutas. Então, além dos cursos com o Mestre Mário online presencial. E o que eu faço? Eu tenho um facilitador de barras aqui que aplica, um terapeuta, que eu gosto muito da aplicação dele. Inclusive, ele vai fazer agora também o seu terceiro curso, o segundo com vocês, quando vocês vierem para Monte Alto, para ser o facilitador. Por quê? Em casos extremos, mestre, por exemplo, masculino, vamos falar dos homens, eles têm dificuldade de verbalizar. Então, o que acontece? Eu já tenho a prática de quando eu vejo que um homem não quer fazer muita coisa de fala, eu falo, então vai fazer barras. Aí eu já indico também o profissional que vai fazer só barras, porque você sabe que minha vida é bem tumultuada de coisas. Então, para mim, só aplicar barras, às vezes, eu prefiro passar para o profissional. Mas o que eu posso dizer? A última experiência que eu tive desse movimento com o masculino foi fantástico, porque eu indiquei para uma pessoa fazer. Essa pessoa estava precisando muito se abrir, e dentro desse grupo agora que a gente está com a terapeuta que está atendendo, que é uma outra terapeuta que está atendendo a mesma pessoa, na multidimensional, porque tinha que resolver tantas coisas e estava bloqueado. Então, eu falo, barras, desbloqueia. Desbloqueia. Alguma coisa, igual você falou, o que está aí no teu computador de bordo que você não consegue, né, ir? É as crenças, é toda a nossa ancestralidade. O que me chamou a atenção em barras foi isso. Eu jogo para o universo e o universo tem que me dar resposta, mas eu estou acreditando que ela é positiva. Quem faz curso de barras, não sei, é a minha opinião. Não dá mais para ser negativo nunca mais, porque é tudo interessante ponto de vista. Se eu estou passando um conflito, que a gente teve um curso maravilhoso, que a gente vai ter de novo, acho que domingo que vem, mestre, vai repetir esse curso, os conflitos, né? A harmonia dentro dos conflitos. Gente, foi bárbaro. Eu já fiz vários, mas foi assim uma coisa linda, os símbolos maravilhosos, por quê? A gente às vezes precisa estar no conflito para depois gerar essa harmonia. E barras é harmonia pura, porque ela limpa realmente, parece que ela joga aquela água. Mulher que gosta de limpar a casa com a mangueira, né? Como se você tirasse aquilo e fosse para outro capítulo. Então, assim, da minha experiência, é que muitas vezes que eu fiz barras, só barras no cliente, a cabeça não pesa. Eles relatam para mim, nossa, minha cabeça tá leve. O que você fez? Que situação é essa de colocar a mão na cabeça? Só que comigo é um problema falar de barra só, mestre, porque você sabe, no meu trabalho pessoal, que eu sou esteticista, intuitivamente, antes das barras, eu já corria a mão na cabeça, eu já fazia
Quando eu fiz o curso, eu entendi o que eu estava fazendo. Muito bem. Porque aí eu falei... Quem faz barras tem algumas, como eu falei, é a ponta do iceberg. Existe todo um iceberg lá embaixo que ainda vem após barras. E um deles, que vai ser muito importante para você, e nós ainda vamos levar, é o facelift, que é que trabalha exatamente essa questão também da estética, também do Sim, transparecer sim. aquela Esse eu tô luz louca para fazer. para, para o mundo, né? Gente, aí eu duvido que eu Querido, não vou fazer muito. Eu rejuvenesço as pessoas só no facelift. Eu quero muito isso. Nossa Senhora, aí já é para mim. eu gostaria que você me ajudasse, porque eu quero fazer uma experiência, uma vivência no final, próximo ao final da nossa live. Então, eu queria dizer para as pessoas ficarem por aí, porque nós vamos ter um desafio. Nós vamos fazer aqui alguns processos verbais que eu gostaria que vocês participassem para sentir aí as infinitas possibilidades do que vem a ser crescer em consciência a partir do toque que é feito dentro de uma terapia de barras de axis, dentro de uma prática de barras de axis, em que você então expande as possibilidades para tudo. Uma coisa que eu quero informar, então, eu gostaria dos últimos 20 minutos, 15 minutos da nossa live, para poder fazer esse exercício, que não é bem um exercício, mas é uma vivência com alguns processos verbais que nós vamos disponibilizar aqui, sem tocar naquilo que diz respeito ao curso, porque é dentro do Certo. curso o que você aprende realmente, ok? E aí, eu gostaria de chamar a atenção que barras de axis, ele expande tanto que ele traz prosperidade, uma idade próspera. E nós que estamos dentro de um caminho que busca crescimento pessoal infinito, porque nós sabemos que nós somos seres infinitos, o que ocorre? Existe uma prosperidade em tudo na vida, em todos os departamentos. Então, se nós pudéssemos fazer uma relação aqui nos departamentos da vida com os 7 chakras principais, e que cada um aqui que possa estar me ouvindo possa entender o que significa cada um dos 7 chakras. Então, imagina que a prosperidade acontece em cada um deles, em cada um destes 7 departamentos. O departamento da sobrevivência, o departamento dos relacionamentos, o departamento do poder pessoal, o departamento do amor incondicional, do amor que você porta, o departamento de como é você falar em público, você parar de engolir sapo, você parar de falar o que não interessa, a tagarelice que não interessa, mas aquilo que falar com propriedade. O que significa você ter uma expansão da tua percepção multidimensional. Então, a prosperidade que existe em todas as áreas, a prosperidade da sua conexão com quem você é em essência, não com as camadas que nós chamamos de ego, que acaba tomando conta da nossa vida, por traumas, por desistências, por programações, por compras fakes que você fez dos outros. Então, quando você passa por uma sessão de barras, tudo isso começa a ser compreendido, mexido. Você dá o play na sua consciência para expandir, você despertar. Peraí, o que está acontecendo? Cadê a minha essência? Onde eu estava? O que aconteceu? Cadê os meus planos? Cadê o meu ser? De volta. Agora eu estou percebendo para onde eu vou. Claro! Você começa a ter clareza no caminho. Clareza nas suas escolhas. Então, traz prosperidade. E aí entra uma coisa muito interessante. As pessoas que são prósperas na vida, em qualquer um desses departamentos, elas sabem que se elas não estiverem sã, com saúde, elas não vão conseguir usufruir das conquistas que elas conquistam. Então, essas pessoas prósperas, que têm muita energia financeira, elas são aquelas que estão apoiando a consciência, porque elas estão dando condições para que essa tecnologia se expanda no Brasil. Por quê?
Quando você passa, aprende, você vai poder fazer no seu filho, vai poder fazer no seu companheiro, vai poder fazer naquela pessoa que você ama, mas ela não vai para frente. Ela estagnou, ela paralisou. Você traz uma novidade, ela fala, eu não quero, porque ela acha que aquilo não cabe mais no HD dela, na vida dela. Muitas pessoas falam não para novidade, porque elas têm medo da novidade. E você, como familiar, vai poder compartilhar isso com a família. Claro, para aqueles que se abrem para receber, aqueles que se disponibilizam para isso. Porém, quando eles te entendem, eles sabem quem você é, eles se abrem para receber também. E isso começa a ver um efeito dominó em toda a linhagem, em toda a ancestralidade também. Ok? Tudo que você começa a ver a mudança, por exemplo, no resultado escolar do seu filho, da sua filha. Aquele trauma que aquele seu irmão, a sua irmã passou, que de repente ela começa a se desprender daquilo. Então nós fazemos um bem maior para todos. Quando os pioneiros, que somos nós, vamos à frente buscar essas tecnologias da luz, essas tecnologias do que porta, do que a gente porta como essência no nosso DNA, para poder levar adiante e passar, expandir, ou seja, empoderar as pessoas a saberem que sabem. E uma coisa que é bem conhecida dentro de Axis é o mantra, né, de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O pessoal, quem não conhece, quem ouve isso e fala, você está querendo o quê? Como vou acreditar em Papai Noel? Não. Faça. Vivencie. Né? Pratique para você abrir a possibilidade de isso ser algo que você sabe que é real. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Mas é bom que você trabalhe consigo, né? Consigo mesmo para isso. Então, Barras de Axis é uma expansão, principalmente da prosperidade, da abundância. O que você quer abundar na sua vida? O que você quer prosperar na sua vida? Qual é a área da sua vida que você gostaria de prosperar? Barras de Axis desbloqueia aquilo que está barrando o fluido, o fluir nesta direção. Então, nós preparamos aqui algumas experiências. E essas experiências, elas são, essas aventuras de consciência, elas são vivenciadas a partir de perguntas, não de respostas. Então aqui nós vamos brincar, nós vamos fazer um exercício de não responder. Você vai ouvir o processo e você vai treinar em não responder. Será que a gente consegue isso da nossa audiência? Não responder no automático que está lá como uma resposta automática no seu cérebro e você vai contar até 10 para não responder automaticamente, para dar tempo para a sua consciência emergir e você então perceber o que está ali contido naquela pergunta? É uma pergunta. Quem está aí com a gente, gostaria de falar sim aí. Vamos a essa aventura? Coloca aí sim para a gente no chat, né? Digita aí sim, sim. Isso, sim. Vamos lá. Vamos promover essa possibilidade. Nós estamos vendo aí o nosso banner do curso que já está confirmado para o dia 22 de julho em Monte Alto. E também o outro, a pedidos, para o dia 20 de julho, também em Monte Alto. Vamos ter também em São Paulo e também Santos. Ok? Então,
nós estamos indo, nesse mês de julho, para atender todas as possibilidades das pessoas que, às vezes, a gente ficou à distância, mas despertaram para a Barras de Axis agora. Então, vamos ter a oportunidade de ministrar, facilitar essas turmas, ok? Muito bem. Cris, por gentileza, me ajuda a ver quanto tempo nós temos de live ainda. Por favor. Na verdade, dá para você começar os exercícios já, e eu gostaria de pedir para as pessoas assim que conhecem pessoas que precisam desbloquear um pouquinho, que pudessem convidar para entrar para fazer esse exercício. A gente pode dar mais uns 5 minutos de fala, porque todo o nosso processo de live sempre é uma vivência, é um trabalho terapêutico, e quem viver verá que só de fazer esse exercício a gente já vai começar a expandir e ver o poder mesmo e o empoderamento das barras. Então, vocês que conhecem pessoas que estão bloqueadas aí, vão ser 20 minutinhos aí gratuitamente nessa live com o Mestre Mário, né, fazendo esse exercício que eu sei que vai ser muito bom para todos. Magnífico. Eu acredito que você pode começar daqui uns 2, 3 minutinhos, porque eu não tenho muito tempo da live, porque ela não está acabando em 1 hora. Então, se fosse em 1 hora, a gente só tinha 7 minutos, mas ela está estendendo um pouquinho mais. Então, você já pode começar. Nossa, olha só. Muito bem. Então, eu só preciso responder uma pessoa aqui, mestre, um minutinho só, que estou vendo aqui, ó, da onde que essa pessoa é. Camila, a Camila, acho que ela está lá no Espírito Santo, mas a gente só pode fazer barras presencial, né, mestre? Explica um pouco sobre isso. Minha prima já está matriculada aí, ó, a Cláudia, dia 20, vai ser a nova instrutora, facilitadora de barras em São Paulo, estou muito feliz, mas a gente quer mais pessoas, a gente vai fazer também aí no estabelecimento do Celso, né, mestre? Em Porto... Muito bem. Isso. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou clarear aqui um pouquinho que Barras de Axis veio ao mundo através do Gary Douglas, ok? E esse criador de Barras de Axis, ele desenvolveu isso a partir de uma percepção intuitiva, de um mergulho de consciência no que poderia ser melhor na vida dele, porque, de alguma forma, não estava contente com a vida. Então, ele começou a desenvolver toda essa tecnologia que nós levamos um dia inteiro para compreender, e a uma velocidade que nós poderíamos dizer que é a velocidade do pensamento, porque dentro do curso de Barras você tem algumas experiências além do tempo e do espaço. Você tem algumas experiências em que o seu cérebro ele começa a ter uma outra dinâmica, bem diferente daquele acúmulo que a gente tem de vivências, né? Você pode mudar algumas circunstâncias com alguns processos que você já ouviu falar, mas em Barras de Axis você tem a consciência de como funciona, ok? E por isso nós não podemos aqui dar spoiler. Nós só podemos aqui atiçar a vontade de realizar, de receber essa tecnologia e exercer, porque a partir do curso você exerce, ok? Essa terapia ou essa prática, tá? E quando você repete esse curso 3 vezes, você pode vir a se tornar um facilitador para outros. Aquele praticante de barras é diferente do facilitador. Então, quando você recebe 3 aulas, 3 cursos de facilitadores diferentes, você vai ter a possibilidade de facilitar uma turma. Você vai receber um certificado internacional, assinado pelo próprio criador. Você vai assinar um contrato com Axis Consciousness, que não pode dar spoiler. Compreende? É dentro do curso, dentro de uma sala fechada, um momento fechado, ok?
Ele é tão rico que você não existe investimento que possa dizer para você que é mais ou menos. Não, nada substitui a experiência dessa tecnologia, que acelera o teu processo em qualquer área da sua vida. E Gary Douglas, ele teve esse insight a partir do momento em que ele começou a fazer perguntas. Perguntas não para outras pessoas, para nada. Perguntas sem endereço. E a partir daquele momento, ele começou a ter respostas na vida. A própria vida, a própria dinâmica da sua existência começa a trazer resultados. Imediatamente ao primeiro insight que ele teve, o resultado veio com um telefonema, veio com um convite. E a partir da prática daquilo é que se expandiu isso no mundo, está em mais de 200 países. Nós temos praticantes de barras, eu acho que deve ter um em cada família hoje em dia. Então, as famílias que não têm um praticante de barras, ela precisa ativar isso, porque ela vai se atualizar para esse momento que nós vivemos. Nós estamos vivendo num momento de muita transição, né? Uma transição planetária. Então, há necessidade de nós criarmos um pouco mais de consciência para atuar nesta vida, aqui e agora, na sua vida, que o resultado virá por expansão, por você estar presente e tocar as pessoas na prática de barras de Axis, mas também em tudo aquilo que você faz, porque você sabe, nós somos influenciadores de pessoas. Todas as pessoas ao nosso redor são influenciadores de pessoas. Pais educam os filhos, professores educam crianças, adolescentes, muitos formadores de opinião têm seguidores. E essas pessoas estão seguindo o quê? Qual propósito? Com qual projeto, com qual propósito está seguindo isso ou aquilo? Para o quê? Qual é o propósito naquilo? O que você escolhe? Por que escolhe? Isso tudo é consciência, né? É ciência de como fazer. E aí, nós vamos passar por alguns processos agora verbais, para que, de repente, você possa entender, só ter realmente uma pontinha do que você pode desenvolver numa classe de barras de Axis. Ok? Então, o que eu vou pedir para todos que estão aqui me ouvindo neste momento? Eu vou pedir para que você ouça as perguntas que eu vou fazer. Essas perguntas não têm a intenção de ter um endereço específico para você, mas é uma forma de você ativar algumas possibilidades de perguntas que você deve fazer para si mesmo, para saber por onde você está indo, né? E o que significa, que significado tem as escolhas que você está fazendo, ok? Então, vamos lá. O que eu vou pedir? Eu vou fazer uma pergunta e você vai procurar ficar pelo menos 10 segundos sem pensar em resposta, ficando na pergunta, ok? Na pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta eu vou fazer para você. Entenda que o curso de barras de Axis é um curso prático, onde você vai aprender toques no crânio, na cabeça da pessoa, que tem acesso a áreas do cérebro que tem conexão com
cada dinâmica que você tem na vida, com tudo que você vive. Lembra? Dinheiro, relacionamento, sexualidade, bondade, tristeza, tudo que você possa imaginar. Ok? Porém, é muito importante você perceber algumas formas de acesso à sua própria consciência, o seu próprio interior, a gente poderia dizer aqui, a seu ser real. Então vamos lá. Primeira pergunta, e fique na pergunta, não responda. Dentro de você. Fica na pergunta. Primeira pergunta. A nossa estrela, Sol, continuaria a existir sem os planetas que orbitam ao seu redor? O planeta Terra seria habitado por todos os reinos se nele existissem, que neles existem, se não orbitasse o Sol? Vou repetir. O planeta Terra seria habitado por todos os reinos que nele existem, se não orbitasse o Sol? Os animais têm alma, espírito? Como seria se não existissem animais mortos e esquartejados em exposição nas casas de carne e supermercados para compra e consumo humano? Como seria se um dia fôssemos acusados e julgados por cumplicidade nessas mortes? O quanto você está julgando e com isso atraindo para si julgamentos daqueles que julga piorar o mundo? Como seria perceber que tudo que julga ser errado, em verdade, é apenas o seu ponto de vista fixo, que não coloca em movimento? Você é uma planta? E se o livre-arbítrio que você pensa ter está tornando-a descartável? E se ser você em verdade e assim contribuir para o bem maior de todos for esquecê-los e lembrar de quem você é? Você depende de que muitos dependam de você? Como você se sentiria se o mundo melhorasse sem que você nada fizesse para isso?
Sem resposta. O planeta Terra continuaria a existir se não tivesse mais humanos nele? Como seria vir a saber que as leis dos homens foram criados por sua anticonsciência? Você seria você se tivesse nascido de outros pais? O seu filho e sua filha seriam os mesmos se nascessem de outros pais? Como seria se você escolhesse ser você, independente de sua ancestralidade, herança genética, árvore genealógica? Como você seria hoje se não tivesse acontecido a pandemia? Após a pandemia, quais projetos seus foram esquecidos que ainda mantém desativados? Tudo que impede verdadeiramente você de realizá-los, vamos descriar agora? Sim ou não? Muito bem. Agora, nós vamos aumentar um pouco mais esse tempo para a última frase, para você poder perceber. Pergunte para você mesmo: o que eu posso ser ou fazer hoje para criar o futuro que eu sei que é possível imediatamente? Muito bem. Você que está vendo o banner acima agora do nosso curso no dia 22 de julho próximo, você está vendo uma posição, uma das posições que a pessoa que recebe uma sessão de barras ativa, é ativada ali. Exatamente ali onde você percebe a mão tocando, como se ali ativasse a consciência do ser. Perceba o semblante dessa pessoa, porque essa é uma foto feita durante um dos cursos. Perceba a pessoa ali, o semblante dela. Neste momento em que o terapeuta, o praticante de barras, ativa essa posição, está sendo ativado o fluxo de energia.
ativado o fluxo de energia em todo o corpo da pessoa, para poder, então, começar a abrir os processos de integração de tudo que vai ser desbarrado, e aí, então, vai fluir a consciência, o que é necessário para o seu ir além, para você melhorar mais. E sempre existe algo que pode melhorar mais. Sempre, sempre. Ok? Muito bem. Ok, Cris. Tudo bem. Podemos voltar. Monte alto. Muito bem. Eu acho que seu microfone está desligado. Gratidão, mestre, muito bom. Essa live vai ficar gravada e com bastante movimento que a gente tem tido dos pós, né? Pós-live, o pessoal vê muito. Belíssimo exercício, uma pequena, muito, muito minúscula amostra do que podemos executar num curso de barras, né? E muita sabedoria nas suas perguntas agora, né? Não responder e só deixar ela passar pela mente, né? Como se a gente deixasse passar. Eu acho assim que quando a gente consegue deixar as coisas passarem sem querer dar resposta, a gente pesa menos, né? E a gente consegue deixar que o todo resolva. E as barras, elas te dão essa capacitação, né? Quem Muito faz bem. sabe. Eu gostaria, quem tivesse disponibilidade, de receber um feedback de como vai ser os próximos dias, para quem está aqui nessa live e recebeu essas perguntas. E deixar nos 10 segundos ali, sem resposta. Sim. Eu acredito que vai ser muito importante você anotar o que possa vir a acontecer nesses próximos horas e dias sobre o que aqui foi apresentado, colocado, ok? Vai ser importante, tá bom? Para que você já comece a ter uma ideia do que você pode acessar, ativar com barras de Axis, ok? Muito bem. Esse é uma classe de certificação internacional. Você receberá um certificado internacional assinado por mim, facilitador, né? A facilitadora, Lívia Diana também, que estará comigo junto nesses cursos. Então, você tem a condição de fazer o primeiro, o segundo ou o terceiro curso conosco, tá? E também você vai assinar, se você fizer a formação de facilitador, você vai assinar um contrato com Axis Consciousness. E lá você vai entender por que aqui, numa live, a gente não pode utilizar mais. Exatamente porque é dentro da classe, naquele ambiente preparado, com vídeos, com banners, com todo o material didático necessário para que você possa ali vivenciar, receber e ficar pronto para poder então exercer isso na sua, como até uma profissão, agregar ao seu currículo de terapeuta ou começar a ser, né, um praticante e disponibilizar sessões para as pessoas que você conhece. Então, existe todo um preparativo, inclusive profissional. No próprio manual que você vai receber, você vai ter dicas de como você exercer isso de forma profissional. Existe todo um programa internacional que dá sustentação para você poder exercer e ter resultados super interessantes dentro desta tecnologia, desta prática que é barras de acesso, barras de Axis, a sua própria consciência. E aí, nós vamos estar colaborando para a gente transcender, né, a anticonsciência que existe no mundo atualmente. Essas perguntas
foram elaboradas agora. Por quê? Porque diante do que a gente está vivendo, nós estamos tendo alguns resultados das ações e escolhas que fizemos na vida, pessoal e coletiva. Muitas pessoas escolhem sem consciência algumas experiências. Então, quando você desbloqueia essas áreas que tem no crânio em conexão com o cérebro, você começa a ter a possibilidade de fazer melhores escolhas. Por isso, é acesso à consciência, ok? A consciência de saber que você já sabe. Só falta vir à tona e, claro, ter a coragem de ser você. Né? Você é única, você é único. Então, quando você tem a coragem de ser você, você está realizando o seu propósito no mundo. Você está propositando todos ao redor serem quem são, quando você é quem você é. No nível, claro, de consciência. Não no nível do que as pessoas acostumavam a chamar de ego. Ok? Então, é exatamente aí o desafio. Você, numa classe de barras, você será desafiado a transcender as limitações da sua própria realidade, para poder, então, manifestar escolhas mais conscientes. Muito bem, Cris. E agora? Agora, mais uma vez, você arrasou, né? Como sempre, graças a Deus. Muitos que estão vindo nas lives do Multiespaço só estão arrasando. Eu estou muito feliz pelas parcerias. Mestre Mário vem, então, vamos falar dos cursos, né? Dia 20 de julho e 22 de julho nós temos de barras de Axis. São 2 facilitadores, como ele já disse, ele e a mestra Lívia, Diana, né? E que vão vir para acrescentar mais para Monte Alto e região. Para você que ouvir essa live depois e você já for um aplicador de barras e quiser fazer mais 2 cursos para ser um facilitador, nós teremos essas possibilidades que são infinitas nesse 20 e 22 de julho, porque serão 2 cursos com 2 facilitadores, né? E também Mestre Mário vem aproveitando, né, no Espaço Manu também para o nível 3 de Reiki Usui tibetano, presencial e híbrido, né? Que a gente está fazendo o presencial online. E barras de Axis, mestre, é importante dizer que a gente não tem, eu não sei se não tem, ou se você já fez algum online, mas eu sei que é importante estar no presencial. Dá para explicar sobre isso? Se a gente... É só presencial, né? Barras. Classe de barras é presencial. Só presencial. Você precisa tocar o crânio, a cabeça da pessoa. É presencial. Apenas para ilustrar, a maioria das pessoas não sabem ainda, é que nós temos infinitos pontos energéticos na nossa estrutura física. E algumas partes são no crânio, na cabeça. Mas em cada mão, pé, cotovelo, olho, boca, ouvido, fronte, nós temos um ponto de energia, ou os chamados chakras. E tem os microchakras, né? Micros pontos de energia, que fluem e refluem. Na ponta dos nossos dedos, nós temos microchakras, receptores e transmissores de energia. Então, quando você toca aquela área do crânio, da cabeça, na realidade, o que ocorre? Parece que, quando a gente recebe, nós estamos conseguindo emitir um raio energético, ok? Que vai dentro daquela área do crânio que tem conexão com o cérebro. Existe um prolongamento energético, é como se fosse uma varinha, né, que sai de cada ponta do dedo
e que você faz o trabalho energético naquele momento. Por eu ter falado em varinha, existe dentro de barras de Axis uma varinha mágica que a gente utiliza para fazer exatamente a desconstrução de alguns padrões arraigados que portamos. E é chamado de varinha mágica de uma forma carinhosa, mas é um processo verbal. É uma declaração que você exerce verbal, para que você então possa transcender aquela limitação. Como um mantra. Vou falar assim que a maioria das pessoas entendem. É como um mantra que você utiliza para fortalecer aquele movimento que você escolheu para alternar, para transcender, para ir além. Então, dentro da técnica, nós utilizamos constantemente essa varinha mágica, que, claro, no curso você vai entender melhor, você vai receber, vai gravar e vai receber toda a facilitação para sair de lá diplomado e consciente de como se faz uma sessão de barras em outros. E uma coisa muito interessante também falar é que quando você está fazendo uma sessão de barras no outro, você recebe também. Você facilitando para o outro, você também está facilitando para você. E claro que tudo isso é descortinado dentro do curso de barras de Axis. Você vai receber uma apostila de quase 100 folhas, 100 páginas, onde nós vamos ali estudar profundamente. Você vai receber um manual ilustrado, são lâminas ilustradas, onde você tem todas as áreas ali descritas para você tocar, o que representam. Então, vai assistir um vídeo do criador de barras de Axis, explicando como se desenvolve a sessão. É muito interessante, é muito descontraído e, principalmente, lembra? Alegria, né? Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E aí você começa a viver nessa vibe, nessa vibração, que facilita muito para você e, claro, para todos os próximos que estão com você também. É isso, mestre Cris. Gratidão pela oportunidade. Hoje foi muito bom e eu vou encerrar aqui com uma música, depois de uma coisa misteriosa que eu achei aqui agora, como se fosse um olhar para barras, que é como essa figura que eu vou colocar, é bonita, com uma música que toca o nosso coração, e que a gente não precisa perguntar como vai acontecer, porque vai acontecer. Então, barras é isso. Acho que a gente tem que soltar, tentar vivenciar sem respostas, né, mestre? Se a gente conseguir entender que a gente só solta e a resposta, quem decide não somos nós, a gente já está ganhando hoje nessa live um grande curso. Você deu um curso hoje e não sabe, viu? Você falou que não ia dar. Mas tudo bem, mestre Mário, é isso mesmo. A gente agradece. E ó, a imagem que eu vou deixar para vocês é essa daqui. Achei muito bonita. E finalizar com uma música também de frequência, para que a gente possa realmente, com as perguntas que você fez, mestre, a gente não pensar nessas perguntas, mas a gente ter jogado para o todo, como pode melhorar ainda mais, né? Todo esse processo que a gente está passando, o coletivo do planeta, né? Aquilo que a gente sabe que é uma gotinha no oceano, mas somos essa gotinha, né? Vai fazer falta se a gente não estiver movimentando aí, tá bom? Então, até a próxima segunda, pessoal. Para quem
não, nunca entrou e entrou hoje no Multiespaço. Toda segunda, Mestre Mário vem nos dar aí esse presente também de muita sabedoria, amor, sendo justo e verdadeiro com toda essa sabedoria e passando para a gente também. Gratidão, mestre. E ficamos aí com a sua fala para a gente encerrar de vez. Pode falar. Gratidão, gratidão, gratidão. Barras, é fundamental que não haja julgamentos. Julgamentos são escolhas que você vai precisar transcender, ok? Para que você possa entender as infinitas possibilidades de tudo, os infinitos pontos de vista que cada um tem. E quando você se movimenta, você vai ganhar novos pontos de vista sobre tudo na sua vida. E é aí que está a expansão da consciência, a partir do deixar fluir a vida nesses pontos energéticos que são tocados dentro de uma sessão de barras. Gratidão pela oportunidade. Espero você, para você ser também a diferença no mundo. Sendo você, mudando o mundo.